Meus amigos, bateu o desespero nos ministros do STF. Após conseguirmos as assinaturas necessárias para aprovar o projeto de lei da anistia, a reação foi imediata e veio direto dos bastidores da velha mídia. Em uma manobra desesperada, o STF recorreu à Globo para tentar barrar a vontade do povo, mas Moraes acabou levando a pior. Assista ao vídeo até o final e entenda como os togados estão perdendo o controle. Já aproveita para curtir, comentar e compartilhar. Sua força é essencial nessa luta por justiça. Pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e a sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? Deputado Marcel Van Hatten na tribuna. Subo aqui à tribuna para falar mais uma vez de um caso que realmente é o caso que derrubará Alexandre de Moraes. Derrubará também os policiais federais que têm feito o serviço sujo de Alexandre de Moraes. Falo aqui do caso de Felipe Martins. Felipe Martins, senhor presidente, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que passasse todos os dados encaminhados pela companhia operadora de telefonia concernentes ao seu aparelho celular, que já eram do conhecimento da corte quando houve a sua ordem de prisão no ano passado. Me explico, senhor presidente. A corte já tinha os dados de geolocalização de Felipe Martins, pois solicitou à operadora de telefonia quando decidiu Alexandre de Moraes pela prisão de Felipe Martins. E o que diziam esses dados? Que Felipe Martins não havia saído do país junto com Jair Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022. Pois bem, senhor presidente, a defesa de Felipe Martins solicitou ao Supremo Tribunal Federal que passasse a ela, a defesa, portanto, os dados de geolocalização de posse da corte. Sabe o que disse o ministro Alexandre de Moraes, senhor presidente? Disse em seu despacho que não iria fornecer esses dados. Por quê, deputado Hildo Rocha? Por que Alexandre de Moraes não quer abrir os dados de geolocalização de Felipe Martins? Será porque agora ele é alvo de um processo lá nos Estados Unidos? Não alvo direto, é verdade, mas certamente indireto. Porque a decisão de Alexandre de Moraes, baseada em relatórios feitos com informações falsas, repito, relatórios feitos com informações falsas, pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, sumido. Depois que vim aqui à tribuna mostrar a sua foto, depois que passei a ser investigado pela Polícia Federal, inclusive indiciado por aquele discurso, por suposto crime contra a honra, aquele que denuncia é investigado, em vez de a denúncia ser alvo de investigação. Depois disso tudo, Fábio Alvarez Shor sumiu, tomou o Doril. Alexandre de Moraes, portanto, é sim alvo de investigação, que seja de forma indireta, mas, ao que tudo indica, chegará àqueles que subsidiaram o ministro do Supremo Tribunal Federal com informações falsas lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. O CBP de Orlando, ou seja, a autoridade migratória do aeroporto de Orlando, fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Isso já está claro. O que não se sabe ainda, a justiça americana certamente descobrirá é quem fraudou a sua entrada e por que motivo, e se
o fez combinado com alguém, amando de alguém. Portanto, se quem não deve não teme, senhor presidente, repito, por que Alexandre de Moraes indefere agora, nesta semana, o pedido da defesa de Felipe Martins para que passe os dados de geolocalização do seu celular, que comprovam não apenas que ele esteve no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022 e nos dias seguintes, desmontando a falsa tese de que ele teria saído do Brasil com Jair Bolsonaro e por isso teria de ser preso mais de um ano depois, por eventual risco de fuga. Não apenas porque os dados de geolocalização demonstram isso. Não, senhor presidente. Mas principalmente porque esses dados já eram do conhecimento do Supremo Tribunal Federal quando Fábio Alvarez Shor pediu a prisão de Felipe Martins e Alexandre de Moraes a concedeu. E não apenas então, mas também depois, quando o Procurador-Geral da República pediu a soltura de Felipe Martins, menos de um mês depois da sua prisão, convencido de que de fato Felipe não havia saído do país e em lugar de Alexandre de Moraes soltá-lo, pede o ministro da Suprema Corte novas diligências que redundam em novos relatórios da Polícia Federal com informações falsas que mantém Felipe Martins por ainda mais tempo no cárcere, encerrando depois um ciclo de 6 meses preso injustamente. Portanto, senhora presidente, apenas para concluir aqui a minha manifestação, fica a indignação com o fato de que, senhora presidente, saudando sua presidente, fica aqui a minha indignação com o fato de que o Supremo Tribunal Federal, além de tomar decisões abusivas e ilegais, não subsidia a defesa com os dados que ela pede e que são seus de direito, para proteger aos seus ministros abusadores de autoridade. Mas o tempo chegará em que pagarão pelos seus crimes. Gente, o Moraes desafiou Donald Trump. Inacreditável, mas é isso mesmo. Foi numa entrevista para a revista americana The New Yorker, intitulada "O Juiz Brasileiro Enfrentando Extrema-Direita Global". Além de posar para uma sessão de fotos fashion que viralizou na internet, o Moraes fez 2 provocações simplesmente ao presidente mais poderoso do mundo e ainda revelou um segredo sinistro sobre a sua atuação como juiz. É isso mesmo, gente. A revista queridinha da esquerda americana entrevistou Moraes com direito a biógrafo do Che Guevara. E na parte final da entrevista, o Moraes fez sua primeira provocação ao Trump, dizendo que as ações recentes do Trump, e a gente presume que está incluída aí a luta contra a censura nas redes sociais, e aí ele disse que essas atuações recentes vão levar outros governos a controlarem as redes sociais. E ele nem disfarçou seu objetivo. Não é que ele queira combater o crime, mas o Moraes quer controlar as redes sociais, como outros governos vão. E aí teve a segunda provocação. O Moraes disse que só mudaria de posição se o Trump mandasse um porta-aviões pro Lago Paranoá em Brasília. Ou seja, nada do que o Trump fizer vai influenciar o Moraes. Só se ele invadir Brasília com o exército americano. Isso aí é para gerar uma crise diplomática. É totalmente fora da postura de um juiz. Ele está atrapalhando relações importantes entre diferentes países. E agora veja o segredo chocante que foi revelado na entrevista. O Moraes mostrou ao repórter imagens de Xangô e Exu, que são deuses do candomblé, e ele disse que representam lei e ordem. Mas ao ouvir do jornalista que o Xangô seria um deus da guerra, o Moraes sorriu, indicando que para ele, lei é guerra. Isso nos faz pensar sobre como que o Moraes enxerga a justiça e a lei. Uma arma contra os seus inimigos. Reveladora a entrevista, não é? Pois é, a entrevista foi um show de absurdos, com o ministro do Supremo desafiando o presidente dos Estados Unidos e podendo até atrapalhar as relações diplomáticas entre os países. Vamos ver se um dia o Trump não decide usar todo o seu poder americano contra o Moraes. Será que aí o Moraes vai continuar assim debochado, cheio de provocação? Conta aí pra mim o que você achou dessas provocações do Moraes ao presidente mais poderoso do mundo. E assista a análise completa desse assunto lá no meu canal do YouTube.